fui classificado para IFOM 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao FabriCAD, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o FabriCAD, meus amigos, né, que já tinham acesso ao FabriCAD. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, eu apareci lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao FabriCAD, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao FabriCAD. Bom, galera, vamos agora para a nossa próxima questão, que é uma do Enem também. E essa daqui eu já vou te adiantando. Tipo da questão que se você no dia não tiver já feito todas as faces primeiro, a questão muito assim, que assim, você já sabe, muito acessível, você já sabe que todo mundo em geral acaba acertando. Por exemplo, que as questões de gráfico de barra, de porcentagem, não vale a pena fazer uma que nem essa daqui, ok? Essa aqui já é mais pro cara que já está entrando no hall daqueles que vão passar entre os primeiros, desde que ele faça a prova da forma correta, que é priorizando sempre as faces, senão pelo TRI você vai ter a sua nota afundada. A gente tem vídeos aqui sobre o TRI no nosso motivacional, mas só te adiantando assim o básico do bem básico, saiba aqui pelo TRI por que às vezes acontece de você acertar 40 questões, o teu amigo acerta 30 e ele tem uma pontuação no final, lá na hora de abrir o SISU, maior do que a tua, porque a prova dele foi muito mais coerente do que a sua. Então, de repente, ele fez 30 questões, onde a esmagadora maioria das questões são fáceis e uma minoria difícil, enquanto você saiu fazendo meio bunda lelê. Tem uma questão que quase ninguém acertou que tu acertou, e várias que a maioria acertou que você errou. E isso para ele é o fim da picada, tá? Pelo TRI, pela TRI, que na verdade é a teoria da resposta ao item, se você erra as questões fáceis, ele primeiro quer ver se você está ali igual a todo mundo, se você não é o diferentão da galera, se você está ali dentro de uma régua, de uma margem de erro ou não, de uma margem de aceitação ou não, em relação ao que foi o comportamento mais ou menos padrão dos candidatos que fizeram aquela prova. Então, se você tem acertos, mesmo em número alto, mas que sejam totalmente discrepantes em termos de quem errou, quem acertou, em relação à maioria, isso já te prejudica em muito. E te digo então que a melhor tática sempre é você valorizar e priorizar as questões fáceis, beleza? Ou de assuntos reconhecidamente fáceis, tá? Claro que o fácil pelo Enem é uma coisa que é feita a posteriori, ou seja, é claro que a probabilidade disso acontecer é baixa, né, gente? Mas se uma questão daqui, todo mundo dá um surto, né, e a maioria acerta, se aí você erra, aí você é prejudicado. Mas você sabe que na hora H é difícil disso acontecer, né? Vamos lá, joga na tela aí. E aí, vamos lá, o que você tem? Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representados pela curva de equação y igual a log de x na base 10, conforme a figura. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Então, o que é que você vai ter aqui, gente? Volta para cá. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, tá? Você vai ter, no caso aqui, que existe aqui um gráfico, que é um gráfico da função logarítmica, que é o log na base 10. Ele fala que o total aqui dessa distância é h, sendo que está igualmente espaçado. Ou seja, gente, cada metade, h sobre 2, uma está em cima e a outra está embaixo. E aí ele quer um jeito de você expressar o valor do n em função do x. Quando você olha para as opções que você tem para marcar, você já meio que viu aí que isso vai dar ruim, né? Mas vamos fazer a questão aqui, que é uma questão importante. Primeira coisa, você aqui vai marcar o seguinte, o que eu posso usar aqui, né? Dificuldade, muita gente já sabe por onde que você vai começar. Então aqui é h sobre 2 e aqui também é h sobre 2, tá? Então o que você vai ter? Você vai ter que, ali em cima, você vai ter um ponto, um par ordenado, em que o x dele vai ser o seguinte. Vamos chamar essa distânciazinha aqui de x1. Porque eu chamando essa distânciazinha aqui de x1,
eu tenho que a abscissa desse ponto também é igual a x1, né? O que é a abscissa do ponto? A distância dele até o eixo y. E aqui, acaba que você vai ter um x2, onde esse x2 vai ser o x1 mais n, tá? Bom, aí você vai ter que esse ponto aqui embaixo, ele vai ser x1 com uma abscissa que vai ser justamente o log dele, né? Que é o log de x1, mas que também a gente pode botar que vai ser o quê, galera? Repara que o y desse ponto, ele também é menos h sobre 2, né? Você tem h sobre 2 para cima e tem h sobre 2 para baixo. Então, na verdade, é o ponto x1 menos h sobre 2, enquanto aqui é o ponto x2 e mais h sobre 2. Então, essa é uma questão muito técnica, muito conteudista, ao contrário de várias outras. Mas já viu que no de logaritmo, ele não poupa ninguém, né? Ele realmente coloca questões um pouco melhor trabalhadas. Então, não tem jeito. E aí, o que eu vou tentar fazer, gente? Repara, como é que eu vou achar, seguir aqui e sair do lugar? Existe um logaritmo, que eu quase escrevi ali, mas vou escrever agora, que na verdade é o elo de ligação entre uma coisa e outra. Na verdade, esse h sobre 2 aqui, ele é o y do ponto. E o y do ponto pertencente a qualquer parte dessa curva é o resultado de jogar o x e calcular o log dele. Ou seja, quando você calcula o log do x2, o resultado é o h sobre 2. Quando você calcula o log do x1, o resultado é o menos h sobre 2. É isso que essa curva está te dando. Então você vai ter que o h sobre 2 vai ser o log de x2 e o menos h sobre 2 vai ser o log de x1, tá? Então você vai ter o quê, ó? Que 10 elevado a h sobre 2 vai ser o x2 e 10 elevado a menos h sobre 2 vai ser o x1, né? Lembra da definição de log. Se eu tenho que o log de alguém nessa base, daí esse número aqui à esquerda, então isso elevado a isso vai dar o de cima, tá? Lembra sempre da definição de logaritmo, galera. Se eu tenho que o log de A na base B é igual a C, então você vai ter que B elevado a C será igual a A. Tá? Então, o que a gente pode fazer agora? Se olhar aqui no gráfico, você vai perceber que a diferença entre o x2 e o x1 é igual ao n. Porque o n não entrou na parada ainda, não tem o n na história ainda. Falta ele. Então tem que botar ele aqui agora, tá bom? Então o que você vai ter? Se você pega agora aqui e bota esse n, a gente já deve estar me olhando com uma cara de casa e falando, meu irmão, essa é a questão que eu iria pular, né? Então olha só, o que você vai ter então aqui? O n, ele vai ser o x2 menos o x1. Aí, o x2 é 10 elevado a h sobre 2 e o x1 é 10 elevado a menos h sobre 2. Eu peguei essas expressões que estão aqui e substituí aqui dentro, tá? Essa aqui e essa ali. Como que eu faço agora para sair do lugar, meu amigo? Ô, neném, tá? Cara, você vai pegar agora aqui e vai fazer assim, ó. Esse 10 elevado a menos h sobre 2, você pega ele e joga para baixo, tá? Aí, eu vou agora tirar o denominador comum, jogar o 10 elevado a h sobre 2 para cima. Fica n, que multiplica 10 elevado a h sobre 2. Ó, gente, aqui vai ser o quê? Repete a base e soma os expoentes. O que dá um h sobre 2 mais outro h sobre 2? Dá h. Então vai ficar um 10 elevado a h. Menos 1. Cara, aqui, num momento como esse, o que é melhor você fazer?
Numa questão de exponencial, quando eu chego nesse ponto, o melhor a ser feito é que você pegue e troque isso daqui por uma outra letra. Vamos chamar de Y, já tem ali, não pode dar confusão. Vamos chamar de A. A gente vai ter um A que é o 10 elevado a H sobre 2. Porque se eu chamo o A de 10 elevado a H sobre 2, o quadrado dele vai dar justamente o 10 elevado a H. E aí teremos o que, queridos? Que N vezes A será igual a ao quadrado menos 1, tá? Aí passa o N vezes A para a direita e você vai ter que 0 será igual a ao quadrado menos NA menos 1. Pronto. Tendo isso aqui em mãos, aí o que, né? O que eu vou fazer agora? Porque, na verdade, eu chamei aqui de A isso aqui para toda hora não ficar escrevendo 10 elevado a H, que tu já tá de saco cheio e vai ficar mais ainda. Se tu ficar fazendo isso, vai acabar se perdendo. O que é natural numa questão dessas. Agora, eu vou ter que fazer um delta e calcular o delta, né? O A em função do N. Que assim, isso aqui é uma equação do segundo grau, né, galera? Os coeficientes 1 menos N menos 1 seriam A da equação do segundo grau, o A, B e C da equação. Então, lembra que era delta igual a B ao quadrado, menos 4AC? Então, isso que eu vou fazer agora. Dá um print no que foi feito até aí, que eu vou apagar aqui, tá? E aí, meu amigo, minha amiga, você vai ter o quê, né? Um delta que é B ao quadrado menos 4AC, o que vai dar, então, menos N ao quadrado menos 4A, que é 1, pelo C, que é menos 1, tá? Então, beleza. Você vai ter aqui, ó, que pegar e fazer o seguinte. O delta vai aqui. Cn ao quadrado, menos com menos, mais 4. Então, você vai ter que o A, ele vai ser menos B, mais ou menos a raiz de delta, e o delta está aqui, né? Então, eu vou substituir aqui dentro, sobre 2A. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Bom, primeiro dilema, depois de muitos, né? Só esse. Lembra que o A era, na verdade, o 10 elevado a H sobre 2. E 10 elevado a alguém, tem como dar negativo, galera? Tem como fazer 10 vezes 10 vezes 10 várias vezes isso dá negativo? Não, se a base é positiva, já era. O resultado tem que ser positivo sempre. Então, isso me leva a escolher a versão das respostas que eu achei ali com mais. Com menos, ia acabar dando negativo no final. E não pode ser. Então, 10 elevado a H sobre 2 vai ser isso. E eu tenho que agora dar um jeito de sair daqui e chegar a uma resposta na qual H sobre 2 esteja isolado. E se você reparar bem, nas respostas que ele te dá, tem logs aí em algumas delas. E isso já indica o que a gente vai fazer nesse finalzinho aqui, que é tacar log em ambos os lados. Lembra? Qualquer prova de qualquer credo, raça ou cor, você chega ali numa questão de exponencial, mas na verdade o cara te deu um log no enunciado, a parada envolve log desde o início, como aqui. Nesse momento, galera, você vai pegar e vai tacar log à esquerda e à direita. Lembra que igualdade matemática, se você pega e taca log de um lado e log do outro, quando você fizer isso, não vai estar alterando a equação. Não, igualdade, que eu fizer de um lado, se eu fizer do outro, não tem problema. Então, você taca log à esquerda e taca log à direita. E aí, o que você vai ter fazendo isso? Quando você pega e você faz isso, aí a questão está quase terminada, mas também depois disso, né? Fica então log do que eu tenho aqui, ó, 10 elevado a H sobre 2 igual a log de N mais raiz de N2 mais 4 sobre 2, tá? Aí pronto, esse H sobre 2 aqui de cima, ele vem para frente multiplicando. O H sobre 2 está na frente multiplicando, ele vai ficar multiplicando o log de 10, que lembra, quando eu não escrevo nada, a gente já sabe que o log na base 10, tá?
Se eu já sei que a base é 10, meu amigo, logs que tem a parte de cima e de baixo, vulgo logaritmando e base, iguais, ele automaticamente é igual a 1. Então, se isso é igual a 1, bebê, você vai ter que h sobre 2 é igual a log de n mais a raiz de n2 mais 4 sobre 2, tá? Então, jogo 2 para o outro lado. O h vai ser 2 vezes o log de n mais a raiz de n2 mais 4, tudo isso dividido por 2, tá? Então tá aqui, tá bom? Isso daqui é justamente o que ele queria, é o h. Gente, joga aí de novo, por favor, a questão na tela. Quando a gente olha para as opções, então, a gente vai ver aqui que isso, nessa provinha do Enem, deixa eu me achar. Então, quando você joga aí na tela, você vê que isso, na verdade, é a letra, no caso, E da questão, né? Letra E, volta para cá. E achamos, então. Aí a pessoa começa a ter as perguntas, não tem outro jeito de fazer, não tem não sei o que, não é possível. Cara, sim, é possível. Não esquece também que maus orientadores ou falsos orientadores de prova ficam falando assim, cada questão é 3 minutos. Não é cada questão 3 minutos, cara. Você tem uma média. Média quer dizer o quê? Tem gente igual à média, tem gente acima e abaixo. Tem questão que você vai levar muito mais do que a média. E tem questão que você vai levar muito menos. Aquelas questões de Enem que o pessoal até brinca que são quase psicotécnico. Aquela, meu querido, olhou, marcou. Você faz em meio minuto, tá? Justamente para que você, depois que tiver feito as questões mais fáceis, comece a ter tempo de fazer coisas como essa daqui. É claro que essa daqui é meio exagerada, eu reconheço. Então, o tipo da questão que você vai fazer quando você estiver lá esbaldando o tempo. Porque muita gente, geralmente, na hora H não tem, tá? Então, tipo de questão que, pô, não fala pra você estudar. Quanto mais concorrida a sua carreira, maior tem que ser a sua pontuação, mas desde que seja feita com uma estratégia correta de prova, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui nessa questão. Forte beijo, lembra de passar no nosso site, que é o fabricad.online, onde você tem planos voltados ao UERJ e ao Enem te esperando, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau.